sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de arte para o primeiro ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações de estar sempre num local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades devem ser feitas baseadas nas nossas videoaulas e em tudo que aprendemos por aqui, tá? Bom, hoje daremos continuidade à nossa disciplina de arte e faremos então a nossa chamada. Ana Sara, Beatriz, Esther, Gustavo, Júlia, Kaique, Camille, Laís, Letícia, Lívia, Miguel, Rafaela, Rebeca e Sofia. Espero que todos estejam muito animados porque hoje a nossa aula é muito importante. Vamos combinar aqui que as atividades e desenhos artísticos que eu recebi de vocês vou colocar na videoaula que vem, tá bom? Porque essa videoaula de hoje é de revisão, então temos que ver bastantes coisas, então vai demorar um pouquinho mais. Então na próxima aula eu coloco todos os trabalhos que eu recebi, combinado? Vamos começar com a nossa revisão de arte para a avaliação da semana que vem. O que acontece? Nós estudamos bastantes coisas, né? Da página 9 até a 59. Então, a gente precisa fazer um resumo. O que eu coloquei aqui para vocês é um resumo da nossa matéria. Então, depois, vocês têm que ler a matéria do livro com os pais e estudar. Mas é bem tranquilo, porque lá no final do vídeo vai ter uma atividade. E é a partir dessa atividade e da videoaula de hoje que vocês vão estudar para avaliação. Então, vocês não vão precisar estudar o livro todo, né? Eu fiz aí uma peneira e tirei os exercícios das matérias específicas. E são essas matérias que a gente vai ver aqui hoje, tá bom? O bloco 1 do livro de vocês falava de brincar com arte, né? Porque brincar não é só coisa de criança. Muitos adultos se interessam pelo assunto e vários artistas fazem obras pensando em brincadeiras. Que brincar é importante, é uma atividade humana e ela faz parte da nossa cultura. Então, sendo assim, vários artistas se inspiram nas brincadeiras de criança para fazer arte. Então, sim, brincadeiras de criança fazem com que os artistas se inspirem e criem obras de arte. Observem esses, né? Que é da série Cenas Infantis da Sandra Gimli, que tem aí no livro de vocês. Tem algumas outras que eu procurei na internet e que são obras muito bonitas, que retratam brincadeiras infantis. Então, o tema 1 era a cor da brincadeira. Você conhece a expressão pintar o sete? Ela significa fazer bagunça ou travessura, ou se divertir à vontade. Mas isso não quer dizer que precisamos fazer bagunça para pintar. Muita gente se diverte em atividades de pintura. E você, gosta de pintar e colorir? Nesse tema, vamos conhecer artistas que gostavam muito de pintar e se divertir com as cores. Então, temos a Tarsila do Amaral, que foi uma das artistas que nós mais estudamos neste bloco. A Tarsila do Amaral era uma, era uma pintora muito legal, porque ela utilizava as cores mais vibrantes possíveis. Todos os quadros da Tarsila tinham mais ou menos este formato, né? Cores muito intensas, muito vibrantes, fazendo com que suas pinturas fossem alegres, divertidas, né? Então, observem esse carnaval em Madureira, que nós temos verde, laranja, amarelo, azul, sempre cores muito contrastantes que faziam com que suas pinturas saltassem aos olhos, porque as cores eram vibrantes, fortes, intensas e faziam com que tudo se tornasse mais alegre. O Abaporu também, mesmo com a expressão triste, né, dessa personagem que está aí, nós temos as cores muito fortes, vibrantes, as pinceladas muito integradas, né? Então ela utilizava as cores de uma maneira muito específica, fortes e vibrantes como a cultura do nosso país. E o converso de conversa, nós vamos falar do barangandão, o arco-íris, né? Que é aí esse brinquedo que também pode ser chamado de balangandã, que muitos de vocês fizeram, tenho certeza que se divertiram muito. Para começar a brincar com as cores, que tal fazer um brinquedo bem colorido? Algumas pessoas chamam esse brinquedo de balangandã, outras de barangandão. É um brinquedo com fitas coloridas presas a um peso, que fica amarrado a um fio. Quando você gira o fio, as cores parecem dançar no ar. Então, a gente tem que entender também que não é só a arte que imita os brinquedos, mas os brinquedos também falam muito sobre a arte, né? Esse brinquedo em si é uma obra de arte,
porque quando nós brincamos, nós fazemos as cores dançarem no ar e formar aí um espetáculo muito bonito de cores dançantes. E aí a gente pode analisar, né, esses barangandões falando também do samba e como o Hélio Oiticica fez os seus parangolés. Vocês lembram disso? Você reparou como o barangandão faz as cores dançarem? É como se estivéssemos fazendo pinceladas coloridas no ar. Esse é um efeito bem parecido com o dos parangolés criados pelo artista Hélio Oiticica. Observe um parangolé na imagem ao lado. O parangolé é uma espécie de capa colorida que só se torna uma obra de arte quando alguém a veste e dança com ela. O Hélio Oiticica, ele gostaria, né, na época, de apresentar uma obra de arte que não fosse só para ser vista, ela só teria sentido se fosse usada, uma obra de arte habitável, né? Então ele fez, inspirado nos balangandãs e no samba, esta capa que consistia em vários tecidos coloridos unidos, formando uma capa para que as pessoas dançassem. Então, nesse caso, as pessoas fariam os movimentos com o corpo e faziam as cores dançarem enquanto dançavam samba e também inspirados nos movimentos do balangandão. Quando Hélio Oiticica criou os parangolés, deve ter pensado em uma brincadeira de cores em movimento, como a dos barangandões. Hélio começou a produzir os parangolés no final da década de 60 e foi nessa época que passou a conviver com os integrantes da escola de samba Estação Mineira de Mangueira, na cidade do Rio de Janeiro, e o artista ficou tão encantado com o samba que pensou em uma obra que pudesse ser dançada pelos sambistas. E já que falamos de samba, né, falamos também sobre a história do carnaval, que muitas pessoas acreditam que é uma festa somente brasileira, o que não é verdade. O carnaval nem ao menos nasceu no Brasil. Existem carnavais por todo o mundo. Alguns são de cunho religioso, outros, na verdade, não. Então, na verdade, o carnaval tem muito mais história para contar. Quando falamos de samba e cor, é muito difícil não pensar no carnaval, que é uma festa de muitas cores. O carnaval é uma festa popular muito celebrada no Brasil, mas não é uma invenção brasileira. Sua origem é bem anterior, à chegada dos colonizadores portugueses ao nosso país. A origem do carnaval se deu em um período da história que chamamos de Idade Antiga ou Antiguidade, há mais de 2.000 anos. Olhem só, né? Então, o carnaval ele tem 2.000 anos e o Brasil tem uma história de mais ou menos 600 anos após o descobrimento. Então, os carnavais eles surgiram aí muito antes do próprio Brasil. Apesar de que o carnaval mais famoso do mundo é o brasileiro, existem carnavais por vários e vários países. Desde então, o carnaval passou a ser comemorado em vários lugares do mundo. Cerca de 2.000 anos atrás, surgiram as festas que deram origem ao carnaval. E hoje em dia, o carnaval é festejado no Brasil e em várias outras partes do mundo. E agora vamos falar do Piet Mondrian, para começar a falar sobre as cores. Vocês se lembram das artes dele? Eu adoro o Piet Mondrian. Vamos lá. O uso das cores na arte vai muito além da brincadeira do carnaval. Podemos dizer que a pintura é um estudo das cores e de como elas conversam umas com as outras. Nesta página, você pode apreciar uma obra do artista holandês Piet Mondrian. Ele ficou muito conhecido por suas pinturas abstratas e observe atentamente a obra ao lado e tente responder a pergunta. Então, aqui a gente nem vai falar sobre as perguntas não, tá? Só vamos observar essa fotografia da arte do Piet Mondrian. O nome desse quadro é Broadway Boogie Woogie e ele utiliza essas cores. O que vocês reparam nessas cores? Vocês se lembram do que a gente estudou na época? Elas são cores primárias, né? O Piet Mondrian tinha muito interesse em estudar as formas e as cores básicas. Por isso, ele usava formas geométricas como o quadrado e o retângulo e utilizava cores puras, ou primárias, né? E é comum falarmos em 3 cores primárias: o azul, o amarelo e o vermelho. Professora, por que se chama cores puras? Quando nós tentamos fazer experiências com as cores, todas as outras cores, elas podem existir a partir da junção, da fusão de 2 outras cores. Essas 3 cores não conseguimos, elas são essas cores por si mesmas. Se a gente continuar misturando e misturando cores, nós nunca vamos chegar a esses 3 tons. Na verdade, todas as outras cores vieram dessas, então elas são as primeiras cores. Por isso, o nome é cores primárias. Quando misturamos as cores primárias, obtemos outras cores, as cores
secundárias. Que tal fazer um experimento, né? Então vocês fizeram aquele experimento para descobrir, né? Porque o que acontece é, quando misturamos essas 3 cores primárias, nós vamos obter as cores secundárias. Então, o azul mais o amarelo resulta do verde. O amarelo mais o vermelho resulta o laranja. E o vermelho mais o azul resulta o roxo ou o violeta. Roxo se tiver mais azul na mistura. Violeta se tiver mais vermelho, tá bom? Então, vamos lá. E agora vamos falar das danças de roda, já que falamos que as brincadeiras de criança sempre inspiram os adultos, os artistas, a fazerem suas obras. Muitos artistas representam brincadeiras de roda em suas obras. Cada um faz isso de um jeito próprio, com características da época em que vive. Nessa época, era comum as crianças brincarem na rua. As brincadeiras de roda, por exemplo, reuniam meninos e meninas de várias idades. A artista Sandra Gimli também trouxe as brincadeiras infantis para suas esculturas. Na página 8, você observou as esculturas da cirandinha. Então, a dança de roda existe de várias maneiras na arte, em pinturas, em esculturas, em gravuras. Então, o brinquedo e a infância sempre vai ser um tema na arte, sempre vai ser algo que os artistas vão colocar o olhar e se inspirar para fazer suas artes. E as cantigas de roda, né, trazem essas danças infantis para outra arte, que é a música. As cantigas de roda também são conhecidas como cirandas. São cantadas e dançadas por crianças e adultos de várias partes do mundo. As letras e as melodias das cantigas são simples e as pessoas que se dedicam a essas cantigas são chamadas de cirandeiras. Essas pessoas são fundamentais para que as cantigas continuem sendo transmitidas de geração em geração e adaptadas ao longo do tempo. Então é muito importante que a gente tenha essas pessoas que guardem a nossa cultura e que repliquem a nossa cultura com tanto carinho, né? Elas não deixam que a nossa cultura morra e sempre vai existir as cirandas e as cirandeiras. E vamos falar agora, né, das tramas de barbante. Você já brincou de cama de gato? Nessa brincadeira é possível formar diversas figuras com um pedaço de barbante trançado entre os dedos. A cama de gato costuma ser jogada em dupla, mas também existem formas de brincar sozinho com as tramas de barbante. Então essa é uma matéria muito importante, né? As tramas de barbante, elas integram todas as artes com as brincadeiras, porque quando você está ali brincando com esse barbante, você vai criando formas, e sempre que a gente cria formas, que a gente usa a imaginação, nós estamos fazendo arte. Então as tramas de barbante são uma brincadeira muito importante que aprendemos aqui, porque ela consegue integrar, né, a criança com a arte ao mesmo tempo em que ela está brincando. Então, brinquedo e arte. Os brinquedos e as brincadeiras estão presentes nas obras de muitos artistas de diversas formas. Por exemplo, você imaginou brincar com a obra de arte? Aqui, na verdade, né, quando falamos das tramas de barbante, é quase isso que a gente está fazendo, brincando e transformando este barbante em obras de arte. Arte com brinquedos. Muitos artistas utilizam brinquedos em suas obras de arte, e o italiano Marco Pes é um exemplo. Ele faz releituras fotográficas de grandes obras de arte utilizando blocos de montar e manipulação digital. Então, nós temos aí, né, uma maneira ainda mais incrível de utilizar brinquedos para fazer arte. Esse italiano, Marco Pes, ele pega figuras, né, pinturas muito conhecidas e ele recria essas pinturas utilizando peças de brinquedo. Nesse caso da Mona Lisa, ele utilizou peças de Lego. Olha só que legal, é muita criatividade, né, meninos? E falando do mundo sonoro, do música de brinquedo, vamos relembrar a banda Pato Fu, que em seu álbum, Música de Brinquedo, utilizou instrumentos musicais de brinquedo junto com instrumentos musicais de verdade para criar uma sonoridade muito diferente. Os brinquedos, nesse caso, foram usados para fazer música, porque essa banda de rock daqui de Minas Gerais fez esse álbum com esse propósito, né? Eles misturaram os instrumentos musicais convencionais com os de brinquedo e transformaram esse álbum em algo incrível. Ele ganhou, inclusive, o prêmio de Grammy Latino de melhor álbum infantil. Então é um álbum infantil muito bonito e muito curioso, né? Porque a gente quase não consegue entender como que uma banda conseguiu fazer um trabalho tão incrível utilizando esses instrumentos musicais de brinquedo. Eles têm que ser muito competentes
para fazer uma música ficar assim tão legal. E vamos falar por último da Toy Art, né? Que são esses brinquedos, é a última matéria que a gente viu, né? Que são esses brinquedos feitos para colecionar. Normalmente os adultos colecionam, porque a gente que é adulto, a gente gosta de brincar também. Mas algumas crianças também se interessam. Então o Toy Art, ele é um brinquedo que você vai customizar, fazer da maneira como você gosta, colocar as cores que você quer, muitas vezes imitando personagens de desenhos, e na verdade é bem legal. E também, né, falamos da voz do Toy Art, que são as pessoas que dublam desenhos, pessoas que conseguem trabalhar com a voz, para vocês verem que a arte, ela integra muitas coisas. Então, quando a gente assiste um filme, a gente não tem só aquela pessoa que fez o desenho, não tem a pessoa que fez a animação, a gente tem também as pessoas que fazem a voz, que fazem a música. Então, a arte, ela sempre tem muito mais por dentro, né, envolvido do que a gente pensa. Bom, o para casa de vocês é para responder no caderno, tá bom? Então, copiem as questões, leiam o livro com os pais, os responsáveis, né, para estudar bem direitinho. Somente leiam as partes sobre as questões, não precisa ler nada além do que está pedindo nas questões. Somente as partes sobre essas matérias, tá bom? 1. Muitos artistas utilizam referências da infância para realizar trabalhos artísticos. Por que você acha que eles fazem isso? 2. Os trabalhos da artista Tarsila do Amaral chamam a atenção pelas cores. Explique por qual motivo isso acontece. 3. Explique o que são balangandãos e os que são os parangolés. Por que os balangandões e os parangolés se parecem. 4. Explique a origem do carnaval. 5. Explique o que são e quais são as cores primárias. 6. Qual o resultado de misturarmos as cores primárias? Tá bem fácil, né? 7. Em sua opinião e com os conhecimentos adquiridos no livro e em nossas videoaulas, diga quais tipos de brincadeiras podem inspirar os artistas. 8. Explique o que é a cama de gato, os materiais que utilizamos nessa brincadeira e como devemos brincar. 9. Pesquise uma música da banda Patufu que pertence ao projeto Música de Brinquedo e escreva como são as apresentações desse grupo e quais tipos de instrumentos eles utilizam nessas músicas desse álbum, tá, meninos? Não é qualquer música da banda Patufu, é do álbum A Música de Brinquedo. E 10. Explique com suas palavras o que são os Toy Arts. Então, nós ficamos por aqui nessa primeira parte da revisão. Na próxima aula, eu vou corrigir as atividades e vamos conversar mais um pouco sobre isso, tá bom? Lembrem-se de estudar bastante, fiquem com Deus e lembrem-se, juntos no caminho certo.